Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então reforça aí a inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair, que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Repara aqui embaixo, no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link da Betfair. Clique uma vez no link da Betfair, faça a tua inscrição e no momento do teu primeiro depósito você vai estar recebendo um super bônus de até R$600. Sem contar que ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama também. Repetindo, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Vamos ajudar a Betfair e vamos ajudar o Vasco também. Bom, gente, assunto importante, hein? O banco BTG Pactual acenou com oferta para a EQEP, né? Para tentar uma negociação envolvendo os 31% que a 777 comprou da SAF do Vasco. Ou seja, o banco BTG Pactual teria oferecido 170 milhões para comprar, né, os 31% das ações da 777. Até aí tudo bem, sabe? Acho que não tem nada de mal nisso, né? O interesse do banco, enfim, na SAF do Vasco e tá tudo bem. Só que isso teria incomodado o Pedrinho, né? A diretoria se incomodou quando soube da negociação entre a BTG e a EQEP. Os dirigentes entendem que é preciso haver um alinhamento com o novo comprador para não repetir, por exemplo, o modelo da 777, no qual havia um distanciamento físico, principalmente do projeto para o futebol. Bom, gente, o que eu entendi desse imbróglio, dessa situação, é que o Vasco, no primeiro momento, procurou o que eu entendi, tá? Vou deixar a matéria do GE está completa. Vou deixar na descrição aqui no vídeo para você estar lendo, para você estar tirando dúvidas aí e tudo mais. O que acontece? O Vasco teria procurado a BTG e, enfim, um exemplo, pediu um empréstimo de 165 milhões de reais. O Vasco pediu esse empréstimo, né? Exemplo, tá? Daí, e deu garantia, ó, tenho a garantia aqui, eu tenho 31% da SAF, e tal, dou a SAF como garantia, vou pagar em 2 anos. Até porque o Vasco esse ano, ano de 2025, as receitas do Vasco estão completas. Cotas de TV, patrocínios, o Vasco vai receber isso tudo. Aí literalmente vai estar nas mãos do Pedrinho. Não, Eduardo, tá pregando facilidade? É claro que não. O Vasco tem muita conta para pagar. O RCE está em dia, mas o RCE eu não acho bom, porque o RCE, o Vasco não consegue diminuir a sua dívida, né? Não conseguiu diminuir tanto assim a sua dívida. Enfim, então assim, é uma situação que chama atenção, porque, peraí, eu procurei a BTG num primeiro momento, conversei com a BTG, expliquei a situação para a BTG, toda a situação do Vasco, BTG Pactual é o banco, pedi um empréstimo, ó, vou te pagar em 2 anos e tal, para organizar a casa e tudo mais. Daí a BTG entendeu a situação e foi direto na EQEP, tipo assim, no escuro. E isso teria incomodado a diretoria e também o Pedrinho. Olha, tudo que começa no escuro, assim, na minha opinião, pô, procurei você, pô, eu conversei com você, de repente você abre o negócio para outras pessoas, para a empresa e tal, não conversa com, ó, Pedrinho, vou conversar com a EQEP, posso? E tal, o que você acha? Vamos chegar num entendimento aqui, vamos fazer uma reunião, vamos conversar todo mundo junto. Não, foi direto, sem conversar com o Pedrinho. Então, eu acho que isso gerou incômodo até para a torcida, que também não quer um novo erro, que também não quer uma nova situação ruim para o clube. Não temos mais estômago para isso, essa é a grande realidade. Então, assim, gente, alguns termos da proposta, né, negociados pelo Valor e rechaçados pelo Vasco, foram o seguinte: empréstimo de 165 milhões, um prazo de 2 anos e 6 meses de pagamento, tá? Com juros aí no CDI de 11,5% ao ano, com garantia, tá? Ficaria com as ações aí da SAF do Vasco, representam o controle do clube, inclui 20% das ações detidas pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, 6% da comissão
em fatura da venda da SAF e muito mais. Então, assim, a BTG emprestando esse dinheiro, não, o banco BTG emprestou 180, 165 milhões de reais para o Vasco se reerguer, para o Vasco organizar a casa junto com os seus patrocínios e muito mais. Beleza, emprestou. Só que o Vasco deu várias garantias e várias garantias importantes demais. Eu estou falando aqui, gente, de porcentagem de SAF. Então o Vasco não deixou o banco BTG no escuro, não. Agora, se o banco BTG se interessou tanto pela SAF do Vasco e teve a capacidade de procurar a ICAP para negociar os 31%, sem conversar com a diretoria, aí já fica esquisito. Aí já fica estranho. Não estou dizendo, Eduardo, é ruim, não sei. Quem tem que dizer isso é o departamento jurídico do Vasco, quem tem que dizer isso é o Pedrinho, é a administração do Vasco. Por quê? Porque, gente, presta atenção. Eu, Eduardo, você aí do outro lado também, nós estamos acompanhando tudo de fora. Então quem tem que dizer se é bom ou ruim são as pessoas responsáveis pelo clube. Tá? Eu tenho certeza que a decisão do Pedrinho vai ser a melhor possível. Se caso vai, eu faço opção pelo empréstimo, vamos começar devagar, eu preciso assumir o futebol, eu preciso organizar a casa, até porque, gente, vamos lá, vamos pro campo aqui. Se o Vasco consegue hoje 165 milhões da BTG, empréstimo, o Vasco recebe cota de TV, aí eu tô falando de 200 milhões, Campeonato Carioca, enfim, ano que vem tem Betfair, que é a patrocinadora master do Vasco. Vamos lá, o Vasco recebe essa grana, é claro que o Vasco tem contas para pagar, tem muita despesa, mas o Vasco tem condições de montar um elenco forte. Elenco forte, time forte, dá retorno. É uma conta básica, fácil. Peraí, vamos lá no Palmeiras. O Palmeiras gasta com o elenco dele, sei lá, 500 milhões de reais. Tem um elenco aqui de 500 milhões de reais. Comprei jogadores e tal, mas todo ano eu tô na Libertadores, todo ano eu tô conquistando um Campeonato Brasileiro, ou seja, eu tô conquistando um brasileiro e recebendo uma premiação de 200 milhões. Eu tô conquistando uma Copa do Brasil e tô recebendo uma premiação de 200 e poucos milhões. É assim que funciona. Eu vendo o jogador A, jogador B e faturo mais não sei quantos milhões. Então, quando você tem um time forte, você monta um time forte, você gasta, investe num time forte, você tem retorno também. Não, gastou muito no zagueiro A, gastou muito no atacante B. Não gastou muito, porque esse cara tá dando retorno. Esse cara tá entregando pro clube, sabe? Assim eu entendo. Então essa nova empresa, ela tem que ser muito bem estudada mesmo. Não pode ser do dia pra noite, não. Eu vou reforçar aqui. Ontem eu tive a informação de que pelo menos 5 empresas demonstraram interesse na SAF do Vasco. Então, assim, é uma situação que, para o Pedrinho ficar muito atento, muito ligado mesmo, e o departamento jurídico do Vasco ele é muito bom, e eu acho que o Vasco tem que, o Vasco tem que estar no futebol. Vou vender a SAF, mas eu preciso participar do futebol. Isso precisa estar no contrato. Por quê? Viu o que deu? Gastaram não sei quantos milhões, mas muito dinheiro, gente. Era para o Vasco ser, hoje, um dos principais clubes do Brasil. Nos últimos 2 anos, eles gastaram um caminhão de dinheiro e não conseguiram montar um time. Eu não estou falando elenco. Eles não conseguiram montar um time. Contrataram boas peças, sim, claro. Também não vai errar. Eles não vão errar também 100%, aí também é assinar o atestado de burrice total. Eles acertaram Léo Jardim, PH, Lucas Piton, Verrete, Paulinho, enfim... alguns jogadores aí importantes do elenco do Vasco. Mas erraram demais. Mas demais mesmo. Comprou Pedro Raul, vendeu Pedro Raul, comprou Capasso, emprestou Capasso, comprou Orediano, emprestou Orediano, agora tá esse imbróglio. É uma bagunça danada. É Serginho, tá pra... Gente, é uma loucura. Fizeram o Vasco uma bagunça generalizada. Então, quando eu falo da importância dessa nova empresa, que eu acredito que está muito perto do Vasco, eu acho que nós vamos realmente iniciar um 2025 muito diferente, com a reforma de São Januário, com um elenco mais forte, com um time mais forte, tá? E assim, eu tô atento.
Eu estou tentando aqui meio que entender toda a situação. Vocês podem, claro, comentar sobre isso tudo. Vamos ficar atentos, vamos ficar ligados nessa situação, porque as coisas estão acontecendo nesse sentido e, enfim, são coisas importantes. Gente, falar de Campeonato Brasileiro, eu sei que é muito difícil do Vasco conquistar uma vaga na Libertadores. Mas eu prego sempre aqui a positividade. Eduardo, você acredita? Eu acredito. Eu vou sempre acreditar no Vasco. Tá? Amanhã vamos enfrentar a equipe do Cuiabá. Jogo difícil em São Januário. Não prego facilidade aqui também, não. O Vasco tem hoje 27 pontos para disputar no Campeonato Brasileiro ainda. É super possível. Por quê? Um exemplo. Se o Flamengo ou o Atlético Mineiro vem... o campeão da Copa do Brasil, uma vaga na Libertadores. Os 4 primeiros colocados, vaga na Libertadores. Aí você abre vaga na pré-Libertadores. O 7º e o 8º também vão, né, para a Libertadores. Se o campeão brasileiro for o campeão da Libertadores também, mais 2 vagas, caso o Botafogo hoje é o líder, o Botafogo está disputando a Libertadores. Então, assim, pode acontecer. O Atlético também está na Libertadores. Então, assim, são coisas que podem acontecer, principalmente no futebol brasileiro. Quase todo ano tem lá os primeiros 8 classificados aí do Campeonato Brasileiro vão 6 vagas diretas, 2 pré-Libertadores, que pode acontecer, sabe? Então, o Vasco hoje soma 37 pontos no Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos, tá? E o Vasco tem alguns confrontos diretos. Então, dá para conseguir, eu acho. E o mais importante, na minha opinião, é conquistar na próxima temporada uma vaga numa competição sul-americana. Porque isso ajuda, Eduardo. É só Copa Sul-Americana, só não. Vamos voltar para a Copa Sul-Americana, vamos disputar esse torneio, vamos conquistar, gente. Vamos levantar troféu, vamos levantar caneco, isso é importante. Isso faz bem para a alma, para o ego, para o clube. Vamos conquistar. Sabe, é assim que eu penso. Se não der a Libertadores, vamos buscar a classificação para a Sul-Americana e está tudo bem. Olha o nosso ano, o início do nosso ano. O filme de terror que foi o início do ano do Vasco. Planejamento mal feito, essa situação envolvendo o 777 e tal. Pô, de repente você classifica para a semifinal da Copa do Brasil, de repente você está brigando ali na 9ª colocação, na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, já é legal. Opa, ano que vem eu preciso corrigir rota, mas não tanto assim. Hoje nós temos pessoas competentes, como Felipe, como Pedrinho, como, vamos lá, o Rafael Paiva, que é um grande treinador também. Tá? Então, temos aí mais 27 pontos, repetindo aqui, para disputar no Campeonato Brasileiro, e eu acredito. Mas não há pré-Libertadores. Se não der pré-Libertadores, vamos classificar para a Sul-Americana e vamos jogar. Tá tudo bem, na minha opinião, tá? Deixa aqui embaixo a sua opinião também sobre isso. O Vasco confirmou ontem, o Vasco não confirmou, na verdade, a pré-temporada na Flórida. A gente não concorda muito com essa parada, não. Acho que pré-temporada é por aqui mesmo. Tem que trabalhar com esses jogadores, dar férias para os jogadores. No retorno, vamos fazer aqui em Pinheiral, Mangaratiba, sobe para cá, não gasta tanto, tem estrutura sensacional aqui para você trabalhar, para você fazer a pré-temporada cheia. Então eu defendo muito a pré-temporada por aqui mesmo, sem essas viagens, sem essas excursões, né? Eu acho que isso é uma excursão, não uma pré-temporada em si. Vai lá ver o Mickey, pô. Então não é para ver Mickey, é para treinar, é para realmente buscar essa equiparação física, forma física e entrar voando nas competições de 2025. Então, o Vasco não confirmou, a não ser que role muito dinheiro. Não, tá rolando muito dinheiro, aí é outra parada, né? Tá pagando bem, então a Florida Cup, aí é outra situação. Então, vamos ficar atento e ligado. E para encerrar, vamos falar do Payet de novo, né? O Payet que, segundo informações, teria assinado, na verdade, que quer, né, cumprir o seu contrato com o Vasco. O contrato dele com o Vasco vai até o meio do ano que vem. E aí é um direito dele, tá? É um direito dele. Quero cumprir o contrato, quero continuar, quero mostrar que tenho capacidade, aí tudo bem. Vontade, Payet. Alma vascaína. Alma, bota a alma pra fora. Tá? Não é sair de campo balançando a cabeça, não é ficar no banco de reserva sem chuteira. Não, Payet. Futebol você tem. Craque você é, ninguém duvida disso. Ninguém aqui tá falando que você é mau jogador, ninguém aqui tá dizendo que você não é craque, ninguém tá falando isso. Só que pagar 1,5 milhão do futebol brasileiro para um jogador é jogador para resolver. É jogador para resolver. É Luiz Henrique no Botafogo, é Rafael Veiga, Dudu no Palmeiras, Rascaeta no Flamengo. Então assim, Hulk no Atlético Mineiro. É isso.
Tá? Então, assim, você tem capacidade monstruosa. Mas não podemos esquecer do gol dele contra o América Mineiro no ano passado. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso é muito? Ele tinha que decidir pelo menos uns 15 jogos. Decidir! Uns 15 jogos no Campeonato Brasileiro. Ele tinha que decidir vários jogos no confronto mata-mata na Copa do Brasil. E vamos cobrar isso do Coutinho também. Só que não é justo pegar o Coutinho no meio de temporada, Coutinho vindo do futebol fraco, sem uma pré-temporada. Olha só, o Payet teve isso tudo. E o Coutinho não. Então não adianta. E o Coutinho já chegou fazendo gols importantes. O gol do Clássico contra o Flamengo, por exemplo, não se escondeu, foi pra cima, fez o gol. Né? E o primeiro gol lá contra a equipe do Atlético Mineiro também. Então, assim, são dois pesos. Não vamos comparar os dois, não. Tá? Eu acho que são situações diferentes. Quando o Coutinho tiver uma pré-temporada cheia, aí tudo bem. Ó, o Coutinho não entregou, não tá entregando. Então vamos cobrar. Mas não é o momento. Eu acho que dá para segurar, dá para ele terminar a temporada, dá para ele evoluir na temporada. Ter um Coutinho inteiro em 2025 vai ser importante demais, porque o Coutinho é um cracaço, tá? Tem muito mais bola, muito mais lenha para queimar do que Dimitri Payet. Tô falando de um jogador de 32 anos, Payet já tem 37. Então, assim, Payet quer continuar? Ele tem o direito dele, né? O direito dele. E o Vasco precisa, de repente, sentar com ele também para conversar. Vem cá, Payet, senta aqui. É 1,5 milhão por mês, ó. Eu tô falando de 9 milhões, 11 milhões de reais para você cumprir o contrato com o Vasco. Se você não entregar, e aí? Precisa ser entregue. Porque, assim, 10 milhões de reais eu contrato um baita de um jogador. Quer ver um jogador que ninguém fala? Um jogador que daria conta do recado, na minha opinião, o Giancarlo lá do Juventude. Que camisa 10 bom, cara. Camisa 10 que faz o feijão com arroz, cobra bem faltas, sai pro jogo, tem contra-ataque, quebra bem as linhas. Eduardo, tô falando de Vasco, tô falando de jogador que eu acho bom. Só opinião, não tem nada do Giancarlo com o Vasco. Só tô botando na mesa aqui porque são situações importantes. Tá bom, gente? Ó, hoje tem live, tá? Fica atento aí, ligado. Hoje tem live mesmo aqui no canal. Se Deus quiser e Deus quer. E vamos pra cima, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.